nome dele era Nalesh Potbar. E quando ela começou a confiar nele, ela revelou a forma como vivia juntamente com seus irmãos. E ele a encorajou a fugir e alertar as autoridades. Ele disse para ela: você tem que chamar a polícia. E a Jordan ficou perplexa, porque ela disse: então eu posso chamar a polícia? A situação é tão ruim que a polícia vai poder nos ajudar. E não apenas isso, enquanto ela estava vendo o mundo exterior através da internet, ela descobriu Justin Bieber. E ela ficou encantada, apaixonada com as letras de música, com os clipes que eram vibrantes, diferentes. Ele era novo, então ela falava: nossa, olha como ele parece feliz. Olha como as pessoas do clipe são felizes, como elas sorriem. E ela também passou a assistir vídeos em que o Justin Bieber falava sobre Deus e disse que quando estava triste procurava conforto em Deus. E ela começou a ter muito mais fé, porque ele falava sobre Deus e o Deus que ele falava era diferente do que os pais faziam. E através das músicas do Justin Bieber, ela passou a conhecer outras palavras e isso estendeu seu vocabulário. Como qualquer pessoa que fica entusiasmada com algo, ela procurou todas as entrevistas dele no YouTube. E ela viu cada vez mais entrevistas que ele falava sobre Deus, sobre esperança. Nessas entrevistas, clipes dos shows que apareciam, ela via outras crianças felizes e com roupas limpas. Então isso foi chocante também. Ela viu que as outras pessoas eram limpas. Não era apenas nos filmes, mas também na vida real. E ela até tentou fazer um vestido bonito para se sentir bem. Ela encontrou um papel velho que tinha em casa e fez um desenho e tentou usar isso para construir uma roupa nova. E ela sentia que algo estava mudando dentro dela. E a Jennifer estava ciente desse plano. Então ela fez o seguinte: ela recriou um mapa muito primitivo de como ela imaginava, de como ela lembrava que era do lado de fora da casa. Então ela desenhou as ruas, as casas, e ela disse: olha, talvez tenha uma saída para lá, porque ela saiu poucas vezes. E em uma noite, em alta madrugada, a Jordan e a Jennifer fazem uma ligação para uma companhia de táxi. Elas queriam saber qual é o custo de uma viagem de táxi da Califórnia para Nevada. É lógico que esse plano delas era baseado nas possibilidades que elas conheciam, né? E esse plano infelizmente não dá certo e as meninas ficam sem saber bem o que podem fazer. Aí um belo dia, elas veem um programa de televisão chamado Cops, onde elas veem policiais. E nesse episódio, elas entendem que precisam de provas para mostrar para os policiais. E então aconteceu o seguinte: nos primeiros dias de janeiro, a Louise deixou um recado de voz para o irmão, porque havia um problema com a casa da mãe. E aí parece que ninguém tinha condições para contratar um advogado. E a Louise ligou e disse: olha, não se preocupa, eu vou contratar um advogado, nós vamos resolver isso. No dia 7 de janeiro de 2018, a Jordan postou seu 8º e último vídeo. 3 dias depois, a Louise diz a ela e aos irmãos que eles planejavam ter o 14º filho, porque eles precisavam de uma família ainda maior para conseguir chamar a atenção do reality show da emissora do canal fechado. E antes do Natal, no finalzinho de 2017, o David foi informado que seria transferido para Oklahoma City. Então eles passaram as férias fazendo suas malas, se organizando do jeito deles para a próxima mudança, que aconteceria no dia 14 de janeiro de 2018. E aí nós chegamos no dia 13. Então a Jordan descobre que eles estão no ano de 2018 e depois ela descobre que eles estão no primeiro mês do ano. Só que ela não conseguiu descobrir qual era o nome desse mês, nem qual era o nome do dia da semana. E ela já estava planejando uma fuga há 2 anos. E o dia finalmente chegou. Era agora ou nunca. Parte dos irmãos já tinha certeza absoluta que por conta das suas condições físicas, nem todos sobreviveriam a essa viagem. Então, eles sabiam que as próximas horas, para alguns ali, seriam as finais. E as irmãs da Jordan começam a chorar. Elas não conseguem respirar, as correntes estão muito apertadas e elas
pedem a irmã e falam: por favor, chame alguém, peça ajuda. E a Jordan decidiu que iria sair. E a Jennifer lembrou do programa de TV e disse: você precisa de provas. Tire fotos das meninas. E as meninas concordaram. Elas não entendiam exatamente o porquê aquilo era importante, mas elas sabiam que aquilo era essencial. E a Jordan fotografou as garotas. Então ela vai ao armário, tira suas roupas sujas e coloca suas roupas limpas. Roupas que não poderiam ser usadas de forma alguma. Depois ela pega travesseiros e os coloca estrategicamente na cama e os forra com a coberta, para parecer que ela está ali caso os pais levantem e vão em direção ao seu quarto. A seguir, ela vai em direção ao peitoril da janela. Jordan estava a minutos do nascer do sol de domingo. E então, na casa do outro lado da rua, nas sombras, conforme você pode ver nas imagens, Jordan abre a janela silenciosamente, salta. O ar frio a envolve. E inicialmente ela vai para um lado, depois ela vai para o outro. Então ela hesita e para. De repente, ela começa a correr, segurando um celular. E ela estava tremendo muito. O seu polegar não conseguia apertar o número 9 por conta de todo o nervosismo. Então ela parou e tentou se acalmar. E ela tentou até que conseguiu. Ela nunca tinha falado com ninguém por telefone antes. Ela discou 911 de um celular desativado. De acordo com a lei federal, telefones celulares, mesmo aqueles que não estão mais funcionando, devem poder ligar para serviços de emergência. E um lado da rua da casa da Jordan era sem saída. Porém, o que a Jordan não sabe é que enquanto ela vai para um lado, às 5h54 da manhã, sua irmã também salta a janela e tenta encontrá-la na rua. Porém, ela não consegue encontrar a Jordan. E então, lentamente, ela faz o seu caminho de volta para casa. E agora eu vou narrar para você os trechos da gravação que a Jordan fez para o 911 que vieram a público. 911, emergência, o que você está reportando? E a Jordan responde: alô? E aí a voz do outro lado da linha diz: aqui é o 911, qual é a sua emergência? E a Jordan: eu acabei de fugir de casa. E a atendente diz: você sabe qual é o seu endereço? E ela fala: não, eu apenas acabei de fugir de casa porque eu estava em uma família de 15 pessoas, ok? Você pode me ouvir? Nós temos parentes abusivos, você ouviu isso? E a atendente pergunta: ok, como eles abusam de você? E aí ela diz: ok, eles nos maltratam, eles nos jogam nas paredes da sala, eles puxam o nosso cabelo, eles arrancam o nosso cabelo. Minhas duas irmãzinhas agora estão acorrentadas. E a atendente rebate: quantos anos você tem? E ela diz: eu tenho 17. E qual é o seu nome? Jordan Turpin. A atendente então muda de direção. Ok, eu vou passar a chamada para o xerife do condado para que ele possa... E ela diz: o quê? E ela completa: para que ele possa te ajudar. Um momento, não desligue. E ela diz: eu não vou. Conforme a chamada vai se desenrolando, ela fica desesperada com a possibilidade da polícia levá-la de volta para casa. E nesse ponto ela estava no meio da rua. E como ela não sabia muito bem o que era uma calçada, ela não sabia que precisava ficar numa calçada. E aí um segundo despachante atende: alô? E ela diz: oh, sim, eu ainda estou aqui. Qual é o seu endereço? E ela diz: ok, você tem que me dar um minuto, eu só vou pegá-los. É que eu nunca saí, eu não saio muito. Eu não sei nada sobre ruas ou qualquer coisa do tipo. E aí a atendente pergunta: alguém da sua casa toma medicação? E ela responde: eu não sei o que é medicação. O despachante rastreia a sua localização a partir do GPS em seu telefone celular e então envia um pedido para um policial. Um policial que está do outro lado da cidade e que está a 14 minutos de distância. E a despachante se pergunta: qual é o endereço da sua casa? E a Jordan tenta encontrar o endereço de sua casa em um pedaço de envelope que ela enfiou na sua mochila. E ela diz: meu endereço é 92570574. Você entendeu? E a despachante diz: ok, você agora acabou de me dar um monte de números,
Você não me deu nenhum nome de rua. E a Jordan diz, oh, ok, me desculpe, acho que esses são os números da minha casa. E a despachante diz, não, esse é o seu CEP, os números da sua casa devem ter apenas 3 dígitos. Então ela é instruída a voltar para a frente da casa e pegar os números. E ela fica apavorada com a possibilidade dos pais olharem pela janela e então vê-la do lado de fora. Depois que ela consegue fazer isso, a despachante pergunta, você está em uma esquina agora? E ela, eu acho que sim. Você vê uma placa de rua, há um poste com 2 nomes no topo? E ela diz, eu acabei de ver um sinal de pare. Aí a despachante orienta, ok, você pode ir e ficar bem naquele sinal de pare? E ela foi nessa direção, mas aterrorizada, ela temia que seus pais a pegassem. Ela tinha certeza que eles não se importariam se a polícia estivesse a caminho. Eles simplesmente colocariam um fim na vida dela. E a despachante vai perguntando, você acha que alguém na sua casa precisa ir ao hospital? E ela fala, eu não tenho certeza, vivemos na sujeira, às vezes eu acordo e não consigo respirar. Quando foi a última vez que você tomou banho? Há quase 1 ano. Você sabe qual é o nome do seu pai? E ela responde, David Turpin. Nesse ponto, a atendente já entendeu que essa garota, que tem um vocabulário estranho e totalmente limitado, está falando muito sério. E a preocupação se instala na atendente porque ela sabe que se essa ligação cair, não há como retornar, não há como ela fazer uma chamada de volta, porque não existe número. Então ela precisa manter a Jordan falando. Você sabe se seus pais guardam algum tipo de arma em casa? E ela fala, eu acho que meu pai tem uma arma. E ela pergunta, você já viu a arma? E ela diz, não, mas já conversamos sobre isso. E até ela fala, eu não sei muito sobre a minha mãe, ela não gosta de nós, ela nunca passa um tempo com a gente. E em uma velocidade extraordinária, a Jordan recita os nomes e as idades de cada irmão. 2, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 29. A essa altura, o oficial está a apenas 7 minutos de distância. E a despachante pergunta, como você conseguiu esse telefone? Aí ela explica, ela conta como fez. E a despachante pergunta se ela não tem nenhum amigo ou alguém que possa ir até a casa. E nesse momento, o policial chega. Oi, ok? É o policial? Sim. Ok, vai falar com ele, ok? E a Jordan diz sim. E a despachante finaliza. Adeus. Quem chegou até a Jordan é o policial Anthony Kalash. E há muito registro através das imagens das câmeras corporais. E agora Jordan precisa convencê-lo de sua história. Para o policial, a garota é estranha e o caso é desconexo. Hey, o que está acontecendo? Ok. Eu acabei de fugir de casa. E ele responde, ok. E ela diz, eu moro em uma família de 15 pessoas. Minhas 2 irmãs agora estão acorrentadas. E ele diz, estão acorrentadas? Sim, elas estão acorrentadas na cama. Elas estão acorrentadas porque roubaram a comida da minha mãe. Me desculpa se eu falo demais, eu nunca falei com ninguém por aí, então é difícil para mim falar. Aí ele diz, ok, seus pais sabem que você saiu de sua casa? E ela fala, não, eles não sabem. Como é a primeira vez que a Jordan conversa com um estranho, cara a cara, ela não sabe como interpretá-lo. Ele estava muito sério e ela estava muito assustada. Ela não sabia o que ele estava pensando, porque por mais que ela continuasse falando, a sua cara permanecia séria e realmente não tinha como ele sorrir. Ela não sabia se ele acreditaria em sua história e ela tinha medo. Mas a essa altura, não custava nada tentar. De repente, ela coloca um chapéuzinho na cabeça e é uma lembrança de uma de suas irmãs. Nesse momento, eles estavam entre 6 e 11 da manhã. Nossos pais são abusivos. Eles nos batem. A razão pelo qual eu liguei é pela qual eu consegui sair. É uma das coisas mais assustadoras que eu já fiz. E ele fala, eu estou apavorada, mas eu liguei porque minhas 2 irmãzinhas estão acorrentadas agora. O policial não sabe muito o que fazer. Essa jovem parece ser bem mais nova do que parece. E o policial estava terminando o seu turno de uma noite muito difícil. Ele havia passado por tiroteios, assaltos, seus colegas policiais haviam sido baleados. E ele respondeu a essa chamada porque sabe como situações como essa terminam. As crianças fogem de casa e ele as leva de volta.
para se reconciliar com os pais. E ele pensou, essa pode ser uma boa maneira para terminar o meu tour. Só que aqui o caso é completamente diferente. E ao que parece, reconciliação não é o melhor caminho. E ele pergunta, você tem alguma prova disso? E ela diz, sim, eu não tenho prova disso tudo, mas eu tenho uma prova, que a minha irmã está acorrentada. E ela não sabe da palavra hematoma para descrever os machucados. Então ela usa a palavra lugares para mostrar os machucados. Você está vendo esses lugares aqui, esses lugares dos bracinhos? Ela apontava o dedo para a tela do celular para poder mostrar essas feridas. E ela fala, você vê como ela é suja? Somos tão sujos, tão imundos, nós não tomamos banho. Quando ela posicionou o telefone mostrando as provas, isso mudou tudo. Ele perguntou, quem tirou essas fotos? E ela disse, eu tirei. Certifique-se de salvá-las, ok? Não se livre delas. O policial sabe que essa não é uma fugitiva comum. Há um possível crime em curso e os pais dela podem estar tentando encontrá-la. Ele diz, você pode, por favor, se sentar na parte de trás do meu carro? E ela fala, ok. E ele pergunta, você tem algum ferimento? E ela responde, o que é isso? E ele fala, machucado. Então ela diz, não, agora não. Ele também entra na viatura e pede reforço. E aí eles começam a conversar. O que seus pais vão fazer quando descobrirem que você saiu? E ela diz, eles vão querer, literalmente, me matar. E aí ele pergunta, qual é a pior coisa que eles já fizeram? Eles me estrangularam na cama. E um dos meus irmãos também está acorrentado. O que a sua mãe faz? Nada, ela não faz nada, só fica em casa. Mas ela sempre foi assim. E aí ele diz, e por que vocês simplesmente não saem da casa? Aí ela responde, porque estamos apavorados, não temos um jeito. Todo mundo está sempre olhando. E aí ele pergunta, qual é o nome da sua irmã? E ela diz, Joalinda. E ele pergunta, você pode soletrar? E ela disse, posso. E ela tentou, mas não conseguiu. A essa altura, o policial Anthony já está perplexo. Ela dá o celular a ele e mostra um vídeo em que está cantando. E ele diz, esse é um ótimo vídeo e você é uma ótima cantora. É 7h23 da manhã, todo mundo está dormindo, é domingo, mas o sol está evidente. A maioria dos residentes ainda estão deitados. Já faz 1h30 que a Jordan fugiu e carros de polícia começam a chegar. E eles perguntam a ela, se entrarmos lá, suas irmãs ainda estarão acorrentadas? E ela diz, se eles não notaram a minha falta, sim, mas se não, eles vão tentar encobrir tudo. A Jordan não queria estar ali porque ela temia que os pais a atacassem na frente dos policiais. Só que agora as autoridades estão prestes a entrar em ação. Já que uma criança está em perigo, eles não precisam de um mandado para entrar na casa. Eles vão em direção à porta e quando chegam frente a ela, eles batem por 2 minutos e 10 segundos. Eles nem imaginam o que irão encontrar do outro lado. Então alguém aparece e de repente a porta se abre. É a Louise e o David. E eles estão respirando pesadamente. Olá, olá, como vocês estão? Bem, recebemos um telefonema para verificar o bem-estar aqui em sua casa. Aí o David diz, para quê? Aí o policial responde, verificar o bem-estar. Então, basicamente, verificamos todos e nos certificamos de que todos estão bem. E a Louise questiona, por quê? E o policial rebate, vocês têm crianças na casa? E a Louise confirma, sim. Então você não se importa de entrarmos e darmos uma olhada. E ela fala, mas por quê? O que você recebeu? Estávamos apenas na cama. E ele diz, recebemos uma ligação de uma jovem passando, dizendo que mora nessa casa. Então conseguimos descobrir que é essa casa. Por isso queremos verificar e ter certeza que está tudo bem.
E a Louise fala, ela disse que mora aqui? Ela disse que mora nessa casa? Sim, caso contrário, não estaríamos batendo na sua porta no domingo. Quando a Jordan saiu de casa, a Jennifer ficou clamando a Deus para que sua irmã conseguisse ajuda. E quando ouviu a voz dos policiais na casa, ela sabia que a ajuda havia chegado. Ela disse o nome dela? Eu não sei, ela disse o nome dela? Não sei, você ouviu? O outro policial comenta. Não sei, mas precisamos verificar o bem-estar de vocês. Assim que verificarmos que está tudo bem, nós iremos sair. E a Louise diz, bem, temos muita coisa que estamos empacotando. Tudo bem. Aí a Louise continua, é que tá uma bagunça aqui e nós estamos prontos para nos mudar. E o David não sai da porta, só que a Louise entra para dentro. Enquanto isso, a Louise se afasta e pede para uma das filhas mais velhas ir correndo ao quarto da Joalícia e da Joanna para soltar as correntes e a jogá-las no armário. Relembrando aqui que as meninas estavam acorrentadas desde outubro, há 90 dias. E não era apenas uma corrente, eram várias. Do lado de fora, o policial pergunta, você tem uma arma? E o David diz que tem, mas que está trancada. E aí os policiais passam por ele porque ele não se move. Fisicamente dá para perceber o bloqueio corporal que ele quer fazer. Nisso ele pergunta aos policiais se eles têm algum mandado ou algo do tipo. E ele diz, não, nós não precisamos. E após a passagem, o que eles veem é horrível. O ambiente está quente, são montanhas de lixo. Não é apenas bagunça, é sujeira, um espetáculo de desordem. Um policial fica distraindo o David com perguntas simples. Qual é o seu nome? Para onde vocês vão se mudar? E então, de repente, eles veem uma criança pálida e magra se movendo pela sala. Só que, na verdade, essa criança tem mais que 20 anos. E eles continuam perguntando, em que você trabalha? Sou engenheiro. E a Louise fica observando. Ela está visivelmente nervosa. E a Louise volta no assunto que a incomoda. Vocês receberam uma ligação? Sim, recebemos. Não sei se foi a garota ou o vizinho que a viu andando pela rua. Quantos filhos vocês têm? Aí ela responde, 13. Uau, o total é 13? E eles respondem juntos, sim, então vocês são ocupados. A voz do policial é muito interessante porque o jogo de cintura dele é impressionante. Só que no meio dessa voz mansa e o jogo animado que ele faz ali nessas perguntas, ele diz o seguinte, nós vamos descobrir se foi um dos seus 13 filhos que fez a ligação. Com os pais ocupados, outros agentes foram para o centro da casa, onde há um corredor. E eles passam por um salão, pelo quarto dos pais, e então vem um quarto. E o policial decide entrar lá. E as duas irmãs da foto estão livres, sem correntes. Uma está na cama e a outra está no colchão, no chão. Mas ele vê que os braços das garotas estão feridos. Oi, garotas, posso ver seus pulsos? E uma delas responde, eu? E ele diz, Então ela fala, qual deles? E aí ele verifica ambos. E depois ele pergunta, quantos anos vocês têm? Passa um pouco de tempo e ele sente uma resistência, as crianças estão com muito medo. E ele diz, ok, estamos aqui para ajudá-los. Apenas fale com os meus colegas que eles irão ajudar vocês, ok? Voltando para a região da casa onde o policial fala com os pais, um outro policial nota uma porta atrás de uma pilha de caixas que cobre quase toda a parede. E ele vê que há uma porta por trás dessas caixas. Então esse policial volta na direção dos pais e pergunta, vocês têm outro casal de crianças dormindo lá? E ela diz, sim. Então eles movem os pais para a sala e entram no quarto. E quando entram, há 3 crianças, incluindo Jonathan, acorrentado em sua cama. Ele está assim há semanas. O policial pergunta delicadamente o seu nome e começa a procurar as chaves. No quarto da Jordan, onde as meninas estavam acorrentadas, o policial vê as meninas sentadas em silêncio, há uma tensão muito forte no ar. E ele decide abrir o armário e encontra as correntes. Ele as pega e as joga no chão.
e então diz: tudo bem, vamos em frente. Vamos deter os pais. Então embaixo eles chamam um de cada vez. Senhora, pode vir aqui por 1 minuto? Senhor, você também. Então eles os algemam e os levam para fora. Só que dentro da casa ainda há um problema. O policial não consegue encontrar a chave para soltar Jonathan. Ele vai até Louise, que está sendo levada para o carro, e pergunta: aonde está a chave? E ela diz: um filho meu pode saber. E ele diz: ok, então os que estão na casa sabem onde está a chave? E ela diz: sim. E aí ela pergunta: é disso que se trata? E ele responde: bem, isso faz parte. Sim, definitivamente. Os pais não podiam dar razão lógica do porquê as crianças estavam acorrentadas. Louise disse à polícia que estava confusa sobre o porquê eles estavam na casa. Ela disse: somos uma boa família. Isso é normal para nós, não fizemos nada de errado. E dentro da casa, os agentes policiais pedem ajuda para as crianças. E uma delas acena que a chave está em uma gaveta do armário dos pais. O policial então destrava a primeira corrente e finalmente faz isso com a última corrente, colocando Jonathan em liberdade. De dentro do carro da polícia, a Jordan viu seu pai sendo preso. Ele chorava incontrolavelmente. Mas a Louise estava agindo de forma estranha e sem emoção. Em um momento, ela até sorria para os policiais. Quando os policiais perceberam que uma boa parte dos irmãos ali eram adultos, eles ficaram chocados. E esses irmãos foram levados para um hospital e as crianças para outro. Eles foram enviados para instalações médicas diferentes por motivos óbvios e eles foram colocados em alas próprias no hospital, com guardas 24 horas. Os agentes policiais ficaram tão horrorizados com o estado da casa e com a situação de todos os irmãos que eles temiam que algo poderia acontecer. Então eles se certificaram de manter as portas dos quartos onde eles estavam nos hospitais seguros. Os laudos médicos eram terríveis. Todos os irmãos estavam 10 a 25 quilos abaixo do peso mínimo. Os irmãos adultos tinham caquécia, que é um enfraquecimento dos músculos e perda do tônus muscular. Os enfermeiros ficaram tão apavorados com o que viam, porque eles começaram a perceber a dificuldade que boa parte dos irmãos tinha para andar. A Jennifer, de 29 anos, tinha 36 quilos. Ela tinha baixa cognição e incapacidade de realizar tarefas mentais. Ela demonstrava sinais altíssimos de desnutrição, deficiência aguda de vitamina B12, formigamento, fraqueza e dormência nas mãos e pés, de neuropatia periférica. O Joshua, que era muito mais velho do que eu, tinha 36 quilos, metade do meu peso. Jessica e outras meninas estavam gravemente abaixo do peso e também tiveram caquexia de desnutrição e deficiência de vitaminas. Jonathan, de 22 anos, também sofria com desnutrição, deficiência de vitaminas, anormalidades esqueléticas causadas por anos de restrição e também consequência do efeito de estar preso a cordas e correntes durante muitos anos. A Joanetta sofria com uma proteína grave, neuropatia, cognição lenta. Ela era severamente desnutrida, ausência extrema de ferro e deficiência de vitamina D. James e a tia Lisa eram os piores dos mais jovens. O braço da tia Lisa era o mesmo que de uma criança de 4 meses. Ela estava anêmica. Ela tinha músculos severos, com níveis baixos de potássio. Seu coração foi severamente danificado por causa da desnutrição extrema e o fígado dela também estava comprometido. Ela tinha nanismo psicossocial, que é crescimento basicamente atrofiado, devido a fatores que não são ligados a consequências de genética. Ela tinha 15 anos e o seu percentual de peso era de 0,01. Seus músculos estavam tão fracos que ela tinha uma mancha anormal e dificuldade para caminhar. Além de ter uma deficiência de vitamina D, ela também sofria com escoliose, onde as costas não estavam em forma. E ela também exibiu um comportamento antissocial. Ela disse ao médico que queria eliminar animais
e acreditava que seus sonhos poderiam prever o futuro. Agora Jordan, que ligou para o 911, pesava pouco mais que 42 quilos. Ela tinha uma desnutrição proteico-calórica, perda de massa muscular, escoliose leve e ela necessitava de uma extrema terapia para sua fala. A Jolinda, de 13 anos, teve severa desnutrição e como ela tinha 13 anos, seu peso era o peso de alguém que tinha 7. Então ela não tinha sinais normais de puberdade de uma garota daquela idade. Partes do seu corpo já deveriam ter se desenvolvido, o que não ocorreu até aquele ponto. 99,96% da população de sua idade pesava mais do que ela. Eles começaram a ganhar peso no hospital, que foi uma metamorfose chocante. Eles também foram instruídos e orientados a comerem devagar, porque como eles estavam nesse estado de desnutrição por tanto tempo, eles precisavam se alimentar corretamente, mas não da forma como eles estavam fazendo inicialmente, que era comer desesperadamente. No começo, todos eles demonstravam muita dificuldade em saber quando parar de comer. Os médicos determinaram que seria necessário um longo prazo para que as questões psicológicas e psiquiátricas pudessem ser completamente tratadas. Nenhum dos irmãos adultos parecia adulto. Então, por conta disso, o hospital precisou comprar roupas infantis para vestir esses adultos. Alguns médicos chegaram a determinar que eles precisariam de um apoio e suporte por toda a vida. Conforme os exames foram saindo, os médicos também disseram que era chocante saber que todos eles sobreviveram. Eles também revelaram que na viagem da Califórnia para Oklahoma, nem todos ali realmente sobreviveriam. No hospital, a Jennifer dançou, eles comeram macarrão com queijo, e na primeira vez que estava aberto a possibilidade de sair, dar uma volta, a Jennifer, a Jordan e mais 2 irmãs foram para o parque. Elas estavam muito animadas porque queriam sentir e podiam sentir o cheiro da grama, sentir o ar. Quando a polícia começou a investigação, eles levaram cães K9 para casa para procurar sinais e ter certeza que os Turpin não tiveram outros filhos ou outros que poderiam ter partido ali mesmo. A outra frente começou uma investigação no bairro e desencadeou um interrogatório com os vizinhos, percebeu o quanto a situação era crítica. Os vizinhos não podiam fornecer muitas informações. Eles disseram que viram 1 ou 2 crianças de cada vez e que as crianças não eram amigáveis, pareciam evitar o contato com os vizinhos. Mas eles ficaram chocados em saber que ali haviam 13 crianças morando na casa. Os vizinhos achavam que não haviam mais do que 13. Um dos vizinhos também disse que testemunhou um dos meninos cavando o lixo da casa vizinha, só que ele não sabia o que fazer. Então, ele percebeu que o garoto estava procurando comida, mas ele acabou não fazendo nada. Outros vizinhos testemunharam que quando viram umas das crianças, eles notaram que elas eram pálidas, mas que no máximo, as poucas vezes que observaram os filhos dos Turpin foi à noite, quando raramente um ou outro veio para fora. Nenhum deles imaginou o que estava acontecendo dentro daquela casa. Todos ficaram profundamente chocados. Dentro da casa, as autoridades notaram muitas coisas estranhas. Haviam centenas de DVDs empilhados até o teto da garagem, e esses DVDs foram empilhados em ordem alfabética. Haviam vários DVDs da Disney, mas também filmes de terror, centenas de brinquedos fechados e presentes destinados a crianças na garagem. A Louise tinha milhares de itens de roupas, inúmeras roupas ainda estavam com etiquetas, vários pijamas infantis que também estavam com etiquetas. Eles também acharam uma lista que a Louise fez, onde ela anotou o nome de quem perdeu o bom tratamento do Natal. Então, na lista dela, que era extremamente organizada, olha essa. A Louise anotou quem havia perdido o bom tratamento do Natal até 2021. E eles estavam no ano de 2018. Então já haviam crianças que ficariam acorrentadas até o ano de 2021. O resgate dos irmãos Turpin se tornou manchete nacional e rapidamente a mídia apelidou a casa como a Casa dos Horrores. As famílias do David e da Louise ficaram
em choque absoluto. Inclusive, no início, os pais do David tiveram dificuldade em acreditar nas acusações, porque eles disseram: vimos as crianças há uns 5 anos atrás e parecia tudo bem. A opressão da mídia ficou tão grande que os pais do David contrataram um advogado em Princeton para si próprios e não para o David e a Louise. E eles também não estabeleceram nenhum contato com a mídia. As irmãs, a Louise, a Elizabeth, a Teresa, o Billy também, foram chamados em inúmeros meios de comunicação, foram levados em programas para contar a sua versão da história. Foi aí que veio à tona o que o avô fazia com as garotas. Só que inicialmente, como ele ainda estava vivo, elas não disseram que foi ele. Elas falavam que havia sido um parente próximo. A Teresa percebeu que sua irmã estava em negação completa. A Louise chorou no começo, mas não perguntou sobre os filhos e pediu para Teresa visitar o David porque ele não recebia visita nenhuma. E ela também disse que não tinha feito nada de errado. Agora, quando a Teresa visitou o David, ele disse que estava arrependido e chorou o tempo inteiro. Eu encontrei versões que eles tentaram visitar as crianças no hospital, mas eles foram rejeitados. E quando o promotor veio a público com mais e mais detalhes, ele revelou que a maior parte dos irmãos não sabiam ler ou escrever. E no geral, tudo que eles aprenderam foi o que havia sido ensinado de um para o outro. Muitos ali não sabiam o alfabeto e posteriormente foi afirmado que os danos alimentares que eles sofreram foi tão forte que as consequências eram um dano físico e cognitivo permanente. O advogado que representou os 3 irmãos obteve uma ordem de proteção para impedir que os pais entrassem em contato com os filhos, e a comunidade local tentou ajudar de diversas formas. Foram compradas roupas novas para todos os irmãos, eles criaram um grupo de apoio, um sistema de apoio na verdade. As pessoas começaram a doar dinheiro que veio de diversas partes do mundo, porque a história se tornou global. $400 mil em doações foram arrecadados. Quando foi comprado um par de tênis para cada um dos irmãos, houve um choque dentro do hospital, porque os irmãos ficaram com tanto medo de acordar e de repente descobrir que os tênis haviam sido levados embora, que eles dormiram várias e várias noites com os tênis nos pés. Também foi descoberto que nenhum dos 3 irmãos passou pelas mãos de um dentista em algum momento de suas vidas, e rapidamente alguém apareceu e disse: olha, eu ofereço um atendimento odontológico gratuito para a vida inteira de todos eles. Também veio à tona que as crianças ouviam músicas do John Denver. Então, quando isso caiu na mídia, eles receberam no hospital inúmeras caixas com toda a discografia completa do cantor, que já havia perdido a sua vida há muito tempo. Eles receberam também 13 violões, um para cada irmão. O envio desses instrumentos foi estimulado porque a terapia de música, ela promove muitos resultados e ajudava a melhorar as respostas cognitivas de todos eles. O famoso violoncelista, que acho que se pronuncia Yo-Yo Ma, foi para o hospital e fez um concerto privado para todos os 13 irmãos, que inclusive foi a primeira vez que estavam juntos, tanto os adultos como os jovens. E, embora eles estivessem em hospitais diferentes, eles se comunicavam diariamente através de videoconferências no Skype, e os resultados no hospital foram fantásticos. Os meninos cresceram de uma forma extraordinária dentro de um mês, então roupas novas tiveram que ser compradas. Tem um fato que é muito interessante, porque o caso deles horrorizou, mas horrorizou tanto as pessoas, que na época que estavam arrecadando dinheiro em nome dos irmãos, um sem-teto se aproximou da coleta, colocou a mão em seu bolso e tirou tudo que ele tinha, que eram $2,88. E ele disse: eu quero contribuir para ajudar essas crianças. Os meninos receberam seus cortes de cabelo, todos eles tinham sua própria área de recreação no hospital e também um lugar específico onde eles poderiam ficar sozinhos uns com os outros, jogar, se exercitar, jogar futebol, basquete e fazer outras coisas. Eles descobriram que amavam sopa de lentilha, peixe, lasanha, só que eles não podiam nem ouvir falar de burritos, porque era uma das 3 opções de refeições que eles tinham direito quando estavam em cativeiro. E os policiais e investigadores que trabalharam no caso tiveram problemas para dormir durante semanas, e principalmente isso piorou para os agentes policiais, porque eles iam interrogando todos eles
Então as coisas que eles ouviam eram tão bárbaro que eles viram que a história era muito pior do que a casa poderia demonstrar. No hospital todos eles também gostavam muito da máquina de karaokê e eles gostavam muito de interagir com as pessoas. O Wade Walski, o principal investigador do caso, que era um veterano com 33 anos de experiência em casos de abuso e homicídio, relatou que esse caso foi diferente de tudo o que ele já viu. O imitador do Elvis, o Kent Ripley, disse que estava sem palavras, que ele não sabia nem o que dizer, porque ele nunca imaginou o que estava se passando realmente entre os pais e os filhos. A Teresa ficou muito revoltada com tudo que aconteceu. Ela disse publicamente, olha, eu me importo com os meus sobrinhos, eu não sei o que eles pensaram ao longo desses anos, mas nós nos importamos com eles, só não sabíamos o que fazer. E embora a Teresa não conseguiu ver as crianças nos hospitais, ela conversou com eles, eu não sei se foi com todos, mas ela conversou com eles por telefone e eles disseram que se lembravam dela. No começo eles continuaram com aquela rotina de dormir 4 ou 5 da manhã, isso foi muito complicado. Depois de 2 meses no hospital, os irmãos adultos teriam que ser retirados para começarem suas próprias vidas. E ali seria onde teriam que aprender a se tornarem adultos e coisas básicas como banho, cozinhar, lavanderia, compras, finanças básicas e cuidar de si próprios. Então, antes de partir para viver no mundo exterior, os irmãos adultos com idades entre 18 e 29 anos fizeram joias para agradecer a equipe médica do Corona Regional Medical Center e foi uma experiência muito tocante para toda a equipe. Eles eram apelidados de os Magníficos. As enfermeiras disseram que aquela experiência mudou suas vidas de uma forma inacreditável. Eles fizeram presentes para todos que cuidaram deles no hospital e eles usaram artesanato para produzir pulseiras e distribuíram a todas as enfermeiras. E antes da partida, os médicos e enfermeiras que estavam trabalhando com eles passaram um bom tempo com todos os irmãos antes que eles finalmente fossem embora. E era uma experiência muito intensa porque como eles sentiam que essas pessoas realmente se importavam com eles, os irmãos eram muito apegados, então eles cantavam juntos com os funcionários, eles tinham pequenos álbuns de recortes nos quais queriam que todos escrevessem mensagens antes de partirem. Eles queriam ter algo para se lembrar dessas pessoas queridas. Lá no hospital eles ganharam muito giz de cera, Play-Doh. Foi dessas doações que surgiu essa matéria-prima, o artesanato, para que eles pudessem produzir esses presentes. Eles ganharam livros para colorir e coisas para que pudessem se divertir. O CEO do hospital ganhou inúmeros presentes dos irmãos. Eles faziam pulseiras com barbante de elástico, eles escreviam CEO excepcional, o CEO mais legal de todos os tempos. Eles conseguiram até fazer uma pulseira com as iniciais do diretor do hospital. E eles davam tudo de coração, porque era tudo que eles tinham para dar. O diretor do hospital, Mark Upper, diz que uma das lembranças mais favoritas dele foi quando ele retornou de uma viagem de trabalho à Pensilvânia e quando ele entrou no seu escritório, ele descobriu que os irmãos Turpin haviam colocado notas adesivas em todos os lugares. As notas diziam: nós te amamos, vamos sentir sua falta, obrigado por cuidar de nós. Tem um detalhe muito interessante que ele relatou, que foi o seguinte: ele tem um cavalo e ele é apaixonado por esse cavalo. Inclusive, a foto de tela do seu celular é esse cavalo. E ele mostrou a foto às crianças. Isso foi em uma noite, por exemplo, de sábado. E daí, na manhã seguinte, quando ele retornou ao hospital, os irmãos haviam produzido um retrato lindo desse cavalo. A despedida foi muito dramática, repleta de lágrimas e choro. Mas os irmãos mais novos, no outro hospital, quando tiveram que ser retirados, foi uma cena e tanto. Enquanto os responsáveis tentavam fazer com que eles fossem colocados em carros, eles saíam dos veículos e voltavam para dentro do hospital. Eles simplesmente não queriam deixar o melhor ambiente em que já estiveram em toda a sua vida. Então foi complicado de fazer essa remoção.
teve uma parte que foi muito difícil para todos os envolvidos no hospital, que foi relacionada a essa partida. Por razões de segurança, eles não tinham a menor noção de onde os irmãos estavam morando. E eles estavam esperançosos de que poderiam fazer uma transição junto com os garotos. Eles queriam enviar presentes, queriam continuar enviando terapeutas, enfermeiros, para garantir que eles estavam bem. Eles queriam disponibilizar os números de telefone para dizer, olha, vocês podem nos ligar a qualquer hora e vamos estar aqui uma vez por semana para verificar se tudo está bem, se tudo está ok. Mas infelizmente eles não foram informados. Nas primeiras 24 horas, desde a alta do hospital dos irmãos mais velhos, o advogado disse que eles colheram frutas cítricas pela primeira vez e que eles também haviam feito seus primeiros sundaes de sorvete e prepararam comida mexicana. O advogado disse que eles eram fascinados por comida fresca, que eles amavam frutas, massas, sopas. E nessa casa em que eles foram transferidos, os irmãos também não tinham a menor noção do quanto interesse a sua história atraiu em todo mundo. Os irmãos esperavam levar uma vida normal, esperavam se casar, construir carreiras, inclusive alguns deles queriam ser enfermeiros e médicos. E alguns irmãos até perguntaram para o advogado se eles podiam ser enfermeiros, sem precisar dar injeções ou ver muito sangue. Inicialmente, todos esses 7 irmãos estavam em uma casa rural. Aí agora a gente vai para o ponto de vista da Elizabeth. Nós vamos entender como ela descobriu o que estava acontecendo. Ela estava deitada na cama com seu marido, assistindo TV, e não era tão tarde. E ela pegou seu notebook e ela viu uma mensagem de um amigo no Facebook. A Louise Turpin é sua irmã? E aí nisso ela foi pro feed. E ela viu que um cara que ela não conhecia, que não era seu amigo, a marcou em uma postagem. Crianças acorrentadas em casa. E a partir daí, tudo começou. Ela recebeu um monte de mensagens. E nesse momento, quando ela leu uma matéria, que ela começou a ter as primeiras impressões do que estava se passando, ela se lembrou que tinha recebido um telefonema de um número da Califórnia mais cedo. Só que como ela não reconheceu, ela não atendeu. E esse número deixou um recado de voz. E ela também não ouviu na hora porque ela pensou que podia ser telemarketing. Aí naquele momento, ela disse, é melhor eu ouvir aquela mensagem. E quando ela ouviu, era da penitenciária de Riverside, dizendo que estava falando em nome da Louise. Aí ela ligou pro número e disseram, olha, você precisa avisar a sua família. A Elizabeth ficou tão horrorizada com as matérias, com as reportagens de televisão, que ela foi para Califórnia e ela foi para a frente da casa, porque ela queria ver, pelo menos pela janela, se era verdade o que estavam dizendo, porque ela não conseguia acreditar. E quando ela viu pela janela o estado da casa, ela ficou perplexa. E ela foi até a penitenciária ver sua irmã, elas não se falavam há 2 anos. E a Louise disse para ela, não acredite em tudo que está nos jornais. Eu sou inocente. Na frente da casa foi construído uma espécie de memorial, onde as pessoas colocavam flores, focinho de pelúcia, mas também eu soube que a casa passou por um processo de vandalização, então foi bem complicado para a vizinhança aquela casa, porque foi um local de muita movimentação e que recebeu um fluxo muito grande de pessoas que chegavam e saíam o tempo inteiro. E no geral acabou sendo movido um total de 70 acusações contra o David e a Louise. Inclusive uma das vezes em que ele estava no tribunal, ele estava acorrentado e algemado. O defensor público do David Turpin disse do lado de fora do tribunal que ele presumia que os seus clientes eram inocentes e que essa era uma presunção muito importante. E ele ainda falou, olha, o caso vai ser julgado no tribunal, não na mídia, viu? Depois o David recebeu acusações extras de 8 acusações de perjúrio por cada ano que ele arquivou sua declaração de escola particular, de cobranças, e essas eram cobranças das ofensas que ele fez à Califórnia a partir de 11 de junho de 2010 até 14 de janeiro de 2018. Então, como eles se mudaram muito, havia essas questões de jurisdição e a Califórnia só poderia acusá-los por ofensas que ocorreram na Califórnia. Inicialmente, eles se declararam inocentes de todas as acusações e essa audiência preliminar serviu para que o promotor pudesse expor seu caso para que o juiz determinasse se havia ou não evidências suficientes para levar
o casal a julgamento. E obviamente eles tocaram a fita da ligação da Jordan pro 911 e nesse momento a Louise chorou e o David fez anotações. Os promotores também mostraram a foto das irmãs acorrentadas. Isso aconteceu no dia 20 de junho de 2018. Aí no dia 21 de junho de 2018, o juiz declarou que haviam provas suficientes para que o David e a Louise fossem julgados. E aí no dia 29 de dezembro de 2018, a casa foi colocada em leilão. No dia 22 de fevereiro de 2019, o David e a Louise se declararam culpados de uma acusação de tortura, 4 acusações de cárcere privado, 6 acusações de crueldade contra um adulto dependente e 3 acusações de crueldade infantil intencional. No total, 14 acusações. Foi feito um acordo para que as crianças não tivessem que testemunhar, para evitar que elas passassem por todo o sofrimento novamente. Aí no dia 19 de abril de 2019, o David e a Louise foram condenados à prisão perpétua com direito à liberdade condicional depois de 25 anos. No julgamento, o filho mais velho fez uma declaração. Ele disse: "Eu não consigo descrever em palavras o que passamos enquanto crescemos, mas isso é passado e isso é o agora. Estou tentando bacharelado em engenharia de software e em junho do ano passado também aprendi a andar de bicicleta. Aprendi a nadar, a comer e a preparar uma refeição equilibrada." O Joshua também leu uma mensagem de uma das outras filhas que dizia: "Eu amo muito vocês, meus pais, embora possa não ter sido a melhor maneira de nos criar, fico feliz por terem feito de nós as pessoas que somos hoje. E também quero agradecê-los por ter nos ensinado sobre Deus, sobre a alegria da fé e sentimos que Deus nos abençoou e abençoou vocês com todos os seus filhos. E acreditamos que Deus irá nos guiar por toda a vida." A Jennifer também fez uma declaração muito forte. Ela disse: "Os meus pais levaram a minha vida inteira e agora eu tenho a minha vida de volta e quase me mudaram, mas eu percebi o que estava acontecendo e fiz o que podia para não ficar assim. Estou forte através da vida, como um foguete." Aí o David teve uma declaração e ele começa a ler, aí ele chora e então a advogada assume. Aí ela disse: "Meritíssimo, eu agradeço a Deus por todos os meus filhos, cada um deles é uma bênção de Deus, minha educação em casa e minha disciplina tiveram boas intenções e eu nunca tive a intenção de causar nenhum mal aos meus filhos ou fiz qualquer coisa para prejudicá-los. Estou feliz por termos conseguido resolver esse caso sem que meus filhos sejam forçados a testemunhar. Eu amo os meus filhos e acredito que meus filhos me amam. Eu espero e oro para que meus filhos possam ficar perto um do outro e cuidar um do outro, já que sua mãe e seu pai não podem estar lá para eles e com eles. Espero o melhor para os meus filhos no futuro deles e espero que os meus filhos mais velhos concluam com sucesso os seus diplomas universitários em que estão trabalhando atualmente." Aí o David interrompeu sua advogada e continuou: "Sinto muito, preciso modificar essa parte da minha declaração." Acho que deve ser a parte que ele falou trabalhando. Aí ele continuou: "Eu espero que meu filho mais velho e 4 filhas atualmente na faculdade concluam com sucesso os cursos em que estão. E espero que sejam bem-sucedidos. Vou tentar continuar e desejo sucesso do meu segundo filho na finalização de seus planos de carreira e na conclusão de qualquer educação adicional que seja necessária. Desejo felicidade e sucesso para meus outros filhos enquanto eles concluam sua educação de nível inferior e fazem planos produtivos para seus futuros. Estou muito orgulhoso de cada um dos meus filhos. Sinto falta de todos os meus filhos e sempre oro por eles. Anseio pela oportunidade de ter contato com eles. Obrigado." Aí a Louise também fez uma declaração. Ela disse: "Quero dizer a você, meritíssimo, e ao tribunal que sinto muito por tudo que fiz para machucar meus filhos. Eu amo muito meus filhos, sou abençoada por ser mãe de cada um deles. Eu só quero o melhor para eles. A felicidade deles é muito importante para mim. Eles são pessoas muito inteligentes e incríveis. Espero que tenham toda a educação que precisam para realizar seus sonhos. Eles merecem apenas o melhor e eu não quero que nenhum deles fique triste ou deprimido por causa disso tudo. Eu quero que eles saibam que a mamãe e o papai vão ficar bem. Eu também quero que eles saibam que eu acredito que Deus tem um plano especial para eles. Eu realmente espero o dia em que posso vê-los, abraçá-los e dizer-lhes sinto muito." Aí o juiz também fez uma declaração muito bonita. Ele disse que eles são, os filhos, né,
São presentes para seus pais, para sua família, seus amigos e são um presente para a sociedade. Os pais devem ficar felizes com as primeiras vezes dos filhos, como o primeiro dia de aula, a primeira formatura, o primeiro emprego, o casamento. E eles também são presentes para a sociedade porque não sabemos o que uma criança fará quando terminar a escola e procurar um emprego. Talvez eles se tornem cientistas e encontrem a cura para alguma doença, ou talvez sejam médicos ou socorristas e salvem a vida de alguém. Talvez eles se juntem ao exército e protejam o nosso país. Ou talvez eles apenas se tornem bons cidadãos que farão do mundo um lugar melhor. O tratamento egoísta, cruel e desumano aos seus próprios filhos privou a eles, suas famílias, seus amigos e a sociedade, e especialmente vocês dois, desses presentes. Suas vidas foram alteradas permanentemente em sua capacidade de aprender, crescer e prosperar. Vocês atrasaram o desenvolvimento mental, físico e emocional deles. Talvez alguns deles, de fato, não por causa de vocês dois, mas apesar de vocês dois, vocês cortaram a capacidade de interagir e criar os filhos que vocês trouxeram a este mundo. A única razão pelo qual sua punição é menor do que a máxima, na minha opinião, é porque vocês aceitaram a responsabilidade no início do processo e salvaram seus filhos de terem que reviver a humilhação e os danos em que foram submetidos naquela casa de horrores. A punição que vocês receberão hoje será insignificante se comparada ao fato de que vocês não terão a oportunidade de passar os anos com seus filhos como pais normais fariam. Quando toda a história veio à tona, um colega de classe da Jennifer se lembrou dela. Um colega de classe que fazia parte das crianças que a humilhavam e perseguiam quando ela estava no ensino fundamental. Esse moço cresceu, se tornou médico e ele fez um apelo no Facebook. Ele disse: Jennifer Turpin era a única garota com quem ninguém queria conversar. E eu não consigo deixar de sentir uma enorme culpa, vergonha. Ensine seus filhos a serem legais. Façam amizade com as Jennifer Turpins do mundo. Depois disso, as informações sobre o que aconteceu com eles cessaram. E esse poderia ter sido o fim da história, mas não foi. Informações horríveis vieram à tona no ano passado, em 2021. 6 adultos foram nomeados para ficarem debaixo da guarda da vice-guardiã pública Vanessa Espinosa. E aí que a coisa desandou de vez. Porque a Jordan foi para uma casa adotiva e passou fome e inúmeras situações inacreditáveis que aconteceram com ela. Só para vocês terem uma noção, as crianças chegaram em um ponto em que elas tinham que ir à igreja para comer porque elas não tinham dinheiro. Elas foram colocadas em bairros com altos níveis de criminalidade. A Jordan foi liberada do seu lar adotivo em julho de 2021. E quando eu digo liberada, ela foi liberada desse jeito: saia da minha casa agora. Ela não tinha para onde ir, não tinha dinheiro, não tinha habilitação, não tinha plano de saúde, não tinha nada. O tempo dela debaixo de um lar adotivo cessou, ela não foi avisada, não foi instruída, não foi preparada e eles simplesmente a largaram no meio da rua de uma hora para outra. Josh, que ficou debaixo da guarda de um outro guardião nomeado pelo tribunal, sofreu de negligências extremas. O guardião se recusava rotineiramente pedidos simples que eram solicitados como um meio de transporte, no caso uma bicicleta, dinheiro para alimentos e outras coisas. E aí que vai entrar aquele dinheiro que foi arrecadado, os $400 mil. Segura aí para vocês verem aonde está esse dinheiro. A guardiã Vanessa Espinosa trabalhava em período integral para o condado. Só que ao mesmo tempo ela trabalhava no setor imobiliário, de acordo com os registros estaduais. Ela se recusou a ajudar todos os adultos nas necessidades mais básicas, incluindo ensiná-los a usar o transporte público, atravessar a rua com segurança ou como acessar os seus benefícios médicos e odontológicos. Quando eles pediam ajuda, ela dizia: vão no Google. A presidente do Conselho de Supervisores, Karen Spiegel, que está em exercício nesse momento, quando foram atrás dela, ela se recusou a responder as perguntas, tá? E ela foi nomeada através do voto público. O ex-chefe da Vanessa Espinosa, ou seja, o presidente, teve a coragem de dizer que eles fizeram um trabalho excepcional cuidando dos adultos. E aí é que tá, os $400 mil que foi arrecadado para eles, que foi pedido em nome deles e que deveria ter sido disponibilizado para eles, não foi liberado em nenhum momento. E as crianças que foram colocadas em um mesmo lar adotivo, vocês não vão acreditar,
O homem da casa de 63 anos, Marcelino ou Guion, chegou a dizer para eles em um dos dias horríveis que agora eu vejo porque os pais de vocês acorrentaram vocês. E se você acha que o que ele disse foi horrível, então você não imagina o que ele fez. Porque ele molestou 2 irmãs Turpin, e ele fez tudo isso com o apoio da sua esposa Rosa, de 58 anos, e sua filha Lenis, de 37, que estavam cometendo fraude e intimidação de testemunhas. Em uma das irmãs Turpin, ele tocou inapropriadamente mais de 50 vezes, ele beijava as meninas à força, diziam que elas eram sexys, disse que elas não deveriam usar camisetas dentro de casa. Para piorar, os irmãos Turpin não estavam sozinhos. Existiam outros órfãos também que estavam debaixo da tutela desse casal. Então ele chegou para 5 dos irmãos Turpin e disse: olha, se vocês não deixarem eu fazer o que eu quero fazer com vocês, eu vou separá-los e vocês nunca mais vão se ver. Esse pesadelo com os menores começou em abril de 2018, apenas 4 meses depois de serem libertados da casa dos pais. Essa nova residência ficava a 16 quilômetros da casa original. Esse homem realizou um tal de círculo de confissão, onde ele obrigou todos os irmãos a admitir o que havia acontecido com eles através dos atos de seus pais biológicos, e esse ciclo de confissão começou imediatamente após eles chegarem a essa casa. Um dos irmãos foi repetidamente preso em seu quarto, xingado, rebaixado, humilhado, e também foi mantido separado dos seus outros irmãos. Esse casal de pais adotivos quebraram todos os dispositivos de mídia para impedir que eles entrassem em contato com o mundo exterior, e todos os irmãos que estavam debaixo da tutela deles também receberam ameaças de serem impedidos de ver os seus irmãos adultos se contassem alguma coisa. No total, eles cuidavam de 9 filhos adotivos. E olha agora, uma das meninas, que não é uma Turpin, foi forçada a ficar de pé, tocando uma campainha em seu ouvido e jogando água em seu rosto para que não adormecesse. E ela também foi obrigada a repetir frases de vingança, como: você não nos deixa dormir, não vamos deixar você dormir. A menina desmaiou e caiu com forte impacto no chão duro. Uma outra garota foi trancada em seu quarto por 9 horas e eles não trocaram sua fralda. E uma outra que foi aprisionada no banheiro, eles gritavam que ali estava repleto de aranhas. Como eles removeram a luz do banheiro, ela ficou em pânico, porque havia uma grande aranha decorativa na parede. E ela ficou horas e horas chorando e não foi solta. Posteriormente, eles agrediram os filhos adotivos com sandálias. Não satisfeitos, eles sufocaram e jogaram uma delas pela escada. Infelizmente, isso fez com que o dente da frente dessa garota fosse arrancado. Teve uma outra menina que eles arranharam o topo da mão dela, e quando ela estava segurando uma moeda de metal, ele aproximou a mão dela de uma tomada, dizendo que ela iria tomar um choque. Eles também obrigaram 2 irmãos adotivos a brigarem entre si, e ele xingava esses menores com linguagem extremamente obscena, e chegou a dizer para um deles que ele acabaria no meio-fio, assim como sua mãe biológica. E a Rosa não fica atrás. Ela arrastou uma das crianças pelo cabelo, o que resultou nesse cabelo ser completamente arrancado. E os maus tratos foram inúmeros e diários. Isso tudo veio à tona em dezembro, quando eles foram acusados de abuso físico e psicológico das 9 crianças, incluindo 5 irmãos Turpin. Tanto Marcelino quanto a Rosa são cuidadores adotivos certificados, e eles foram aprovados para acolher as crianças Turpin. Essa aprovação veio da Divisão de Serviços Infantis do Condado de Riverside. Então o casal e a filha deles se declararam culpados e foram liberados sob fiança, e estão soltos nesse momento. Eu não consegui descobrir para onde esses menores foram transferidos depois da sacada. Em um longo depoimento que a Elizabeth, a irmã da Louise, deu há alguns anos atrás, eu achei muito interessante. Ela disse que ela acreditava que a irmã dela merecia sim prisão perpétua, e na época dessa entrevista, que foi muito profunda, ela disse que havia perdido o seu nome, porque ela se tornou simplesmente a irmã da Louise Turpin. E na entrevista ela foi muito sincera, porque ela disse: mas você não me conhece. A Louise da infância não é a mesma pessoa que ficou adulta. E ela disse que foi um período muito difícil e que ela se arrependia muito por não ter alertado
as pessoas sobre o que ela viu na época em que morou com eles, mas ela era muito nova e ela não tinha uma noção e nem imaginava tudo o que ia acontecer. Tanto ela como a Therese escreveram livros relatando suas experiências, contando sobre sua infância, e nessa altura, quando ela deu a entrevista, ela revelou que foi seu avô que cometeu todos os horrores e ele faleceu aos 93 anos. Em 2021, a Jennifer e a Jordan Turpin conversaram com a Diane Sawyer da ABC e foi uma entrevista muito bonita. Elas falaram pela primeira vez sobre os desafios e dificuldades que ela e seus irmãos enfrentaram nos anos desde que haviam sido resgatados, e também foi perguntado às garotas se elas acreditavam no perdão que os pais pediram no tribunal, e a Jennifer disse que na hora das declarações ela acreditou, mas depois ela lembrou de como eles eram bons em manipulação. E a Jordan disse que até se sentiu mal por eles, mas que aquela era a escolha que eles fizeram. Durante a entrevista, a Jennifer disse que chamaria o pai de pai por causa da entrevista, porque para eles não são pais. A Jordan também disse que sentiu incômodo de pensar que alguns dos vizinhos perceberam algumas coisas, viram algumas coisas erradas e não chamaram a polícia, não pediram ajuda, não foram a fundo para entender o que podia estar acontecendo. A Jennifer disse que pretendia se tornar uma artista pop cristã. Ela estava empregada, estava morando em um apartamento na época dessa entrevista. E a equipe da ABC News tentou ir atrás das autoridades para descobrir o que aconteceu depois que todos foram enviados para esses lares adotivos. E aí, no meio dessa pressão, o condado de Riverside contratou uma empresa externa para conduzir uma investigação independente sobre os cuidados do condado com todos os Turpin. E a empresa chefiada pelo juiz federal aposentado Stephen Larson deveria entregar a sua descoberta no dia 31 de março desse ano. Só que aí as autoridades do alto escalão do condado de Riverside, na Califórnia, disseram que estavam muito frustrados em descobrir por que os esforços dos sistemas de serviços sociais prejudicaram os 3 irmãos Turpin. O Conselho de Supervisores do Condado de Riverside prometeu consertar o sistema que falhou com os 13, mas eles alegaram que o processo ficou emaranhado de regras de confidencialidade impostas pelo tribunal e outras leis estaduais que impedem o compartilhamento de informações. Aí aquela supervisora do condado, a Carrie Spiegel, disse que estava levando muito a sério, que estava tentando fazer muito, mas que infelizmente as mãos dela estavam amarradas. Essa equipe de investigação revisou mais de 2.600 documentos e realizou mais de 85 entrevistas, incluindo 2 dos irmãos Turpin e mais funcionários do gabinete do procurador distrital do condado de Riverside. Até o momento, essas investigações não chegaram em lugar algum. Também não foi esclarecido o paradeiro dos $400 mil que deveriam ser repartidos entre os 3 irmãos. Atualmente a Jordan tem um canal no TikTok que aparentemente está dando certo. Atualmente ela tem 650 mil seguidores. Ela sonha em ser uma palestrante motivacional e ela se encontrou com o policial que encabeçou seu resgate naquela madrugada. Foi um encontro muito bonito e emocionante. E é nítido pelos vídeos que ela lança ali no TikTok, que ela produz, que ela está tentando se encontrar. Na última declaração que ela deu a respeito desse caso como um todo, ela disse: as pessoas me perguntam se eu vejo meus irmãos com frequência e como estão os meus irmãos. E eu quero que você saiba que sim, eu vejo meus irmãos com muita frequência e eu os amo muito. Não estamos na melhor situação da vida agora, mas temos um teto sobre nossa cabeça e temos uma maneira de conseguir comida e estamos muito gratos por isso. E a Jordan também agradeceu aqueles que enviaram dinheiro diretamente através do Venmo ou do Cash App. Ela até disse que poderia comprar alguns presentes bons e legais, dar aos seus irmãos e que um dia ela espera poder ajudar as pessoas assim como eles a ajudaram. Ela finalizou dizendo: significa muito para mim. Agora, no mês de julho, novas informações foram divulgadas sobre os Turpin no lar adotivo. Uma das informações bem tristes que eu encontrei nos relatos é que as crianças estão com muita dificuldade para confiar em adultos, até porque vários adultos que passaram pela vida deles fez o que fez. E o pior, o Marcelino Ogian, o pai adotivo, abusou intimamente dos menores. Acariciou a parte de trás das crianças, passou a mão nas
pernas, na parte superior, agarrou, beijou na boca, fez comentários sugestivos. Por pura maldade, ele forçava todos eles a comerem quantidades excessivas de comida e depois eles eram obrigados a vomitar e então comer do seu próprio vômito. Um deles acabou desenvolvendo distúrbios alimentares. Eles proferiram palavras horríveis, chamaram as crianças de inúteis, que nunca seriam amadas, que deveriam tirar sua própria vida. Isso tudo está no processo. Até a filha desse casal monstruoso, juntamente com os pais, pegava os cintos e batia em todos eles. E depois puxava os meninos pelos cabelos. E quando eles estavam com vontade de saber mais, fazia as crianças sentar e diziam: começa a contar tudo que seus pais fizeram. E por coincidência, a Jordan Turpin foi entrevistada e foi capa da revista People, agora também no mês de julho. E ela deu mais informações em relação ao que aconteceu nos últimos meses. E ela disse que se instalou em um apartamento no sul da Califórnia e que no começo era muito assustador, porque era tudo muito caro e ela não sabia o quanto iria precisar. Mas ela disse que ama o designer, que ama o quanto ela é organizada com as coisinhas dela. Ela reforçou que se sente muito livre. Ela fala que a sensação é tão forte que às vezes ela entra no apartamento e pensa: isso é real? É como se essa independência fosse tão transformadora que ela conseguisse reconhecer que ela pode ser ela mesma. Isso é tudo que ela sempre quis. Então ela diz que é um sentimento de que a vida dela está prestes a realmente começar. Acontece que a Jordan falou que logo depois que ela foi colocada em um lar adotivo e os seus outros irmãos também, o pesadelo continuou. Porque o lar que ela também foi colocada era de pessoas abusivas e violentas. E agora, no dia 20 de julho, a Jordan e mais 2 irmãos entraram com ações judiciais contra a Riverside County e também os Serviços de Família, que é uma agência privada de assistência social. Nas denúncias, eles alegam que não apenas a família adotiva tinha um histórico anterior de abuso de menores, mas também que as organizações estavam cientes desse histórico e não agiram nem fizeram nada, mesmo depois que ela e os irmãos pediram ajuda. Ela falou que ainda não está pronta para entrar em detalhes sobre o que aconteceu naquela casa, porque ela ficou muito traumatizada e assustada. Ela diz que já era difícil entender como toda aquela primeira situação com os pais se desenrolou. E aí depois, logo de cara, ela caiu numa outra. Isso era muito difícil. E ela disse que tinha muitas perguntas e simplesmente não obtinha as respostas. Nessa entrevista ela também disse que não via o David e a Louise, nem conversava com eles há anos e que ela planeja manter essa porta fechada. Ela falou: olha, eu ainda tenho pesadelos. Eu não consigo imaginar se algum dia eu vou ter contato com eles. Eu não acho que há uma maneira para que esse relacionamento seja curado. E mesmo que a Jordan estivesse sofrendo nesse lar adotivo, ela encontrou alegria nos trabalhos escolares. Um teste de avaliação a colocou no nível de 3ª série, mas ela começou a aprender rápido. Então ela literalmente queria lição de casa extra. Matemática, governo e economia eram as matérias mais difíceis. Então era por isso que ela gostava mais dessas matérias. Em um ano, ela alcançou o ensino médio e aos 18 anos ela entrou em um prédio escolar pela primeira vez. Ela disse que a experiência foi muito legal porque ela nunca esteve perto das pessoas da sua idade antes, além, é claro, dos seus irmãos. Ela relatou que na época usou um sobrenome diferente por motivos de confidencialidade e ela fez amigos em 2 semanas. E toda vez que alguém chegava nela e perguntava sobre seu passado, os amigos diziam: ah, ela é tímida, ela não responde, e ela amava essa proteção. Depois de terminar o ensino médio, ela estava esperando muito cursar a faculdade, direito que era prometido com tudo que havia acontecido, mas estava sempre sendo adiado. E aí, um mês antes, o departamento do xerife do condado de Riverside prender aquela família horrorosa, a Jordan foi colocada em um lar adotivo diferente.
E foi aí que ela e os seus irmãos foram separados. Os irmãos mais novos foram levados para outro lugar e eles basicamente deixaram ela sem teto. Sim, é agora que a gente entende um pouco mais do que ela já havia revelado antes. Quando ela foi colocada nessa nova casa, um dia ela saiu para visitar a sua irmã. Quando ela voltou, eles disseram: não, olha, acabou seu tempo aqui, tchau, rua. A Jordan disse que enquanto ela, desesperada, não sabia o que fazer, ela passou fome. Ela então teve a ideia de entrar em um Taco Bell e pedir um emprego. Como ela e seus irmãos costumavam cantar uma música tema do Taco Bell, algo que eles haviam inventado quando estavam presos lá com os pais. Então, quando ela entrou no fast food, ela não sabia o que dizer na hora, mas ela sabia que precisava de um emprego. E eles ofereceram a ela o turno da tarde. E houve muitos momentos em que ela teve que caminhar 1 hora no meio da noite para trabalhar, para poder comprar comida. E sabe por que isso? Porque ninguém quis ensinar a ela como pegar um ônibus. Então ela não sabia. Ela realmente andava a pé. E era assustador aquela escuridão à noite, o perigo. E pasmem, ela descobriu mais tarde que documentos arquivados no tribunal afirmavam que ela estava na faculdade, residia em seu próprio apartamento. E isso tudo era mentira, não estava acontecendo. Ela mal tinha onde morar. Alguém deu informações falsas ao juiz e ela disse que isso era uma coisa que doía muito nela. Porque como eles... Por que chegaram lá e disseram tudo isso, que a gente estava bem, sendo que a gente não estava? E apesar dela não ter uma moradia estável nesse período ali, ela conseguiu se matricular na faculdade. Só que aí ela tinha grandes problemas psicológicos, ela disse que tinha muita dificuldade para dormir, porque toda vez que os seus olhos se fechavam, ela sonhava em estar no primeiro lar adotivo. E chegou no ponto em que ela teve que ir para o pronto-socorro de tão mal que ela estava. Então, no verão passado americano, quando ela deu sua entrevista para Diane Sawyer na ABC, ela disse, naquela época ali, a gente não estava indo bem, as coisas estavam só dando errado. E ela falou que o problema é que não era apenas comigo, com a minha irmã, é que os nossos irmãos menores estavam passando por isso também. E por isso ela aceitou a entrevista, porque ela queria ajudar os seus irmãos. Após o especial da ABC, ela disse que a mudança realmente começou a acontecer. As pessoas que estavam fazendo coisas erradas simplesmente desapareceram e se demitiram. A revista People também conseguiu uma informação de Kate, que o nome está sendo mantido sob sigilo, alguém que trabalha em estreita colaboração com a Jordan, e ela disse: olha, essa garota é muito resiliente. Ela tem um espírito de luta que continua a florescer à medida que ela encontra uma nova independência. E vê-la abraçar a sua autonomia foi uma alegria muito linda. E vê-la crescer com esse sentimento de empoderamento é maravilhoso. Ela é muito hilária, engraçada, ela tem um humor maravilhoso e ela é diversa em meio a tudo isso que aconteceu. A Jordan relatou que ela permanece muito, mas muito perto dos seus 12 irmãos. Ela disse que eles têm piadas internas. Ela falou que eles se juntaram em um show. E ela relatou que depois de tudo que aconteceu, ela é muito protetora com cada um dos irmãos. E ela faz questão de afirmar para eles que eles sempre sabem que podem contar com ela. Em relação ao futuro, a Jordan disse que planeja escrever um livro de memórias e se tornar uma palestrante motivacional. Ela falou que está determinada a ajudar outras pessoas que enfrentam situações semelhantes. Ela disse: eu quero pegar o que passei e transformar em algo positivo. Eu quero que as pessoas saibam que não estão sozinhas. Existe uma saída. Ela falou que lida com os dias mais difíceis escrevendo em um diário, escrevendo músicas e explorando o ar. Ai, é tanta coisa para comentar sobre esse caso. Diferente da maior parte que eu trago aqui no canal, que eu vou descobrindo, esse caso eu me lembro de quando ele aconteceu. Eu me lembro de ter lido a matéria na época e me lembro que eu fiquei muito, mas muito chocado com tudo que eu li e com tudo que eu soube. E é bem chocante ver todo o desenrolar que teve essa história, todo o desdobramento, porque realmente é complicado olhar e ver que essas crianças não tiveram a estabilidade. E é revoltante muitas coisas que eles passaram. Aliás, eu já quero aproveitar aqui e fazer mais uma queixa contra o governo da Califórnia, que continua se mostrando péssimo, corrupto, imundo. E eles fazem isso muito bem, eles nunca dão uma dentro. Não tem um caso que a gente pega aqui que envolve a Califórnia, que há uma punição justa,
que há alguma coisa decente. Eu não entendo como os impostos na Califórnia são tão altos em nome de tanto assistencialismo. Ai, queremos ajudar, por isso cobramos tão alto. E daí quando realmente as pessoas precisam ser ajudadas, eles não ajudam. Isso aqui reforça o quanto esse assistencialismo é uma farsa pura e é uma desculpa para prejudicar ainda mais a vida das pessoas. Até porque se você for pesquisar um pouquinho, você vai ver que tem muitas pessoas que não estão mais conseguindo pagar os impostos, os aluguéis, as coisas que estão tão altas. O custo de vida na Califórnia está altíssimo. Então essas pessoas, muitas que inclusive trabalham no Vale do Silício, dormem dentro de seus carros. Então ali a gente tem um governo que diz que se preocupa com as causas sociais, que se preocupam com todo mundo, mas realmente quando as pessoas precisam, eles não ajudam. Nem depois dessas revelações terem sido expostas. O descaso que esse sistema demonstrou para esses irmãos é gritante. Eles simplesmente, depois de tudo o que aconteceu, eles decidiram enfiar 5 irmãos dentro de uma casa com mais inúmeras outras crianças. E aliás, a minha indignação não é apenas ao que aconteceu com os Turpin, mas também com os outros menores, com as outras crianças que estão passando por coisas ainda piores em lares adotivos e infelizmente nunca serão entrevistados pela Diane Sawyer. Vocês podem ter certeza que esse governo que dá as costas para crianças indefesas também vai dar as costas para o povo quando eles mais precisarem. Aliás, como eles já estão fazendo, aprovando tantas leis absurdas que facilitam a criminalidade, a corrupção, que dificulta a vida das pessoas, que atrapalha o comércio, que banaliza a educação e que se recusa a olhar para a raiz do problema. E a raiz do problema é muito claro, porque é só comparar a Califórnia com os outros estados. Um estado próspero, repleto de celebridades, repleto de artistas, de cantores, que aliás eu não vi nenhum deles protestando contra isso no Twitter, porque eles só protestam com o que lhes convém. É triste, eu lamento essas crianças terem sido descobertas na Califórnia. Talvez se elas tivessem sido descobertas muito antes no Texas, a história teria sido diferente. Essa Vanessa Espinosa é uma criminosa que devia ter sido presa, porque ela foi contratada para servir como vice-guardiã do condado. E aí a emissora revela, porque eles descobriram que ela atuava no setor imobiliário ao mesmo tempo. E eles não fazem nada com ela. Ela bloqueou a conta dela no Instagram para ninguém mandar mensagem, para ninguém incomodá-la. E ela continua por aí fazendo Deus sabe o quê. E aquele casal que ficou responsável pelos filhos adotivos também estão soltos, sob fiança. E se forem condenados a 5, 6 meses de prisão, vou ficar chocada, porque ainda é muito, porque hoje em dia, né, você não vai mais preso na Califórnia. Então é difícil para pessoas que realmente precisam de ajuda, que necessitam de auxílio e quando realmente estendem a mão para receber esse socorro, elas simplesmente não recebem. Isso tudo é um reflexo que já é percebido há muito tempo, porque vocês lembram bem que eu relatei aqui no meio da história que a Louise chegou a contar para a irmã que ela decidiu ir para a Califórnia, que um dos principais fatores foi a péssima legislação, foi a corrupção, foi as brechas que ela sabia que poderiam beneficiá-la, junto com seu marido, a continuar perpetuando aquele reinado de horror. Então nós já chegamos nesse ponto, é oficial. Os criminosos optaram ir para a Califórnia porque eles sabem que lá o crime é recompensado. E do jeito que tá, eu não me surpreendo se daqui a pouco eles forem soltos em liberdade condicional. As leis têm sido transformadas e alteradas cada dia mais para pior. E tudo tem acontecido de uma forma muito acelerada. Se você olhar para as leis da Califórnia 15 anos atrás e comparar com as atuais, você vai ficar chocado. E é triste que o Estado corre em direção da impunidade. E, infelizmente, eu tenho que afirmar que isso tem acontecido de forma proposital. Agora eu quero comentar uma coisa sobre os pais. Provavelmente o maior arrependimento do David e da Louise é não ter ido para Oklahoma mais cedo. E a gente já vai entrar na minha análise apontando um pouco a respeito da cabeça e da situação comportamental deles. Porque aqui nós podemos ver uma situação que descreve um padrão repetido de comportamento que evolui conforme os anos passam. A dimensão prejudicial aqui foi feroz e implacável em todo o desenvolvimento de vida dessas crianças. Eles estavam sendo atacados em várias áreas, como a evolução emocional, social, física e cognitiva. O sofrimento deles incluiu desamparo, agressão, tortura, falta de resposta emocional e ausência completa de respeito. Os pais são figuras significativas na vida de uma criança. E com eles há muito poder, em diversas frentes e em diversos parâmetros. O mínimo que se espera de um pai e de uma mãe é que sejam bons para seus filhos. E alguns são regulares, outros são excelentes,
E alguns são extraordinários, mas esses aqui não estavam abaixo da média. Eles não eram pais desleixados, irresponsáveis, pais ausentes, pais ruins. Eles eram pais perversos e sádicos. É uma categoria diferente e excepcional. A forma como eles manejaram esse ambiente instável para criar os filhos foi bastante meticuloso. Eles conseguiram consolidar um campo espinhoso e arredio, e infelizmente muito murado. Como nenhum desses garotos tinha contato com o mundo exterior, como consequência, eles não sabiam das possibilidades. E esse tipo de situação é um caso muito pior que uma mulher que está numa relação violenta e não sai. Ela não sai do relacionamento, mas ela tem acesso à internet, ela sai na rua para fazer compras, ela fala com os amigos, com a família, ela sabe como o mundo é. Muitas vezes ela está presa no relacionamento de forma emocional. Claro, tem algumas situações que ficam mais graves, aí é outra história. Mas nós estamos falando do seguinte: para analisar o caso deles, a gente tem que anular todos esses fatores que contribuem com essa experiência de vida que, no caso, esse tipo de mulher tem. Aqui é um cativeiro, não o pior tipo de cativeiro, claro, porque os pais achavam que tinham poder absoluto sobre os filhos e não contavam com uma possibilidade de fuga. Se eles considerassem essa possibilidade, todos estariam acorrentados e trancados no porão. Mas talvez, se isso não tivesse acabado aquele dia, provavelmente eles terminariam num lugar pior. Quanto mais velhos esses pais ficavam, mais intensificavam suas terríveis ações. Eles estavam tão seguros a esse ponto da jornada que jamais iriam parar por conta própria. Um sintoma evidente no David e na Louise é que eles sofrem com um transtorno de personalidade infantil, os traços de infantilismo são extensos, a paixão deles pela Disney, os brinquedos, as fantasias, as roupas, eles não compravam apenas para torturar as crianças, eles compravam aquelas coisas para eles. Inclusive, isso explica a raiva da Louise quando ela pegou uma das meninas brincando de boneca. Ela viu a filha brincando com o seu brinquedo e isso despertou fúria, como despertaria em uma criança comum. Há um outro traço também que é estampado fisicamente no David, o corte de cabelo dele, apavorante aliás. Ele se inspirou em Star Trek na infância e carregou essa característica por toda a vida adulta. Parte deles ainda era uma criança e outra parte era adulta. Então a parte adulta garantia a questão do salário, moradia e lidar com as questões sociais. Porém, a gente pode ver inúmeros reflexos infantis. Eles não arrumavam e nem limpavam a casa. E criança não arruma e nem limpa a casa. Eles comiam na frente dos filhos alimentos que eles não permitiam que os filhos comessem. Esse tipo de comportamento é de uma criança raivosa, de uma criança perversa, que come alguma coisa na frente do outro para mostrar que tem, que pode. E eles eram irresponsáveis e inconsequentes, como apenas crianças podem ser. E por conta disso, eles não viam as verdadeiras crianças como filhos. Eles as viam como intrusos que eram o que eles não podiam ser. Por isso a crueldade. Uma das consequências do infantilismo radical e extremo de alguém que está nessa situação a longo prazo, de muitos e muitos anos, é a inveja e a raiva frequente de crianças reais. Porque o infantilista tende a se comportar como criança, mas chega em um ponto da vida dele que ele percebe que ele não é uma criança. Então ele fica com raiva, ele fica frustrado porque ele nunca vai ter a atenção que uma criança tem, o carinho que uma criança tem, ele não vai ser olhado como uma criança é vista. E esses sintomas são progressivos, eles não surgem do dia para a noite, mas eles vão aparecendo ao longo de uma estrada. E a Louise sofreu muito na infância, então faz sentido que ela quisesse recuperar o que nunca teve, o que é uma das maiores causas do infantilismo. E é claro, descontar o nojo de tudo o que aconteceu, porque a família dela era desequilibrada, disfuncional e de baixa renda. Então ela entrou no casamento e constituiu uma família de classe média com gastos exorbitantes. Ela desenvolveu um casamento desequilibrado e disfuncional, mas sob controle. Ela não mudou muito em relação à família dela, ela só piorou e elevou a maldade. Ela conseguiu ser pior do que o avô, e olha que isso era uma tarefa difícil, mas ela conseguiu superar. O David e a Louise também eram muito desorganizados, eles não se incomodavam com aquela sujeira toda. E isso também é um sintoma de acumulação compulsiva. E essa dispossofobia em ambos era agressiva e muito estável. Eles compravam, gastavam. Eles tinham dificuldade até para jogar o lixo no lixo. E também há um outro detalhe, a cumplicidade entre eles reforça que eles podiam ter uma psicose compartilhada. Quando duas pessoas trabalham e vivem juntas, elas começam a se apoiar. Então esse comportamento, essa rotina se torna altamente normal para elas.
Por isso que basicamente a gente não vê diferença na crueldade, exceto que o David era mais forte para aplicar as punições físicas. Agora o David me chama muita atenção porque até onde eu sei ele teve uma boa família, uma boa criação, mas é importante notar que ele também tinha um transtorno de pedofilia, ele era pedófilo, tanto na forma como o relacionamento com a Louise começou, tanto quando ele tentou movimentos com a Jordan. Então a bagunça psicológica na cabeça desses dois é imensa. E eu penso que talvez eles continuaram tendo filhos porque eles fantasiavam mesmo essa possibilidade de ficarem famosos através de um reality show. Mas, como há relatos que eles tomaram essa decisão desde o início, ou seja, quando a Louise era jovem, ela falou pra avó, falou pra Elizabeth que queria ter vários filhos, ou seja, ela disse naquela época 12 filhos, isso só pode significar uma coisa. Esses bebês nunca foram concebidos para serem amados, nunca foram concebidos para serem filhos. Nenhum desses filhos biológicos seriam bem tratados e os Turpin. Faltou mais atenção de quem cruzou o caminho dessa família? Faltou. Mas ninguém tinha ideia do que estava acontecendo. É difícil imaginar algo como isso. Eu nunca tinha ouvido falar até ler essa matéria na época. Mas o que se destaca em toda essa história, e para mim é o momento mais incrível, é quando a Jordan salta da janela. A coragem dela, a valentia é muito grande. Às vezes, para quem tá de fora, não pareceu ser tão difícil assim, mas é que você precisa entender a realidade que a Jordan estava vivendo. Ela não sabia muito bem como era de fato o mundo exterior. Ela não sabia bem o que poderia acontecer. Com certeza passou pela cabeça dela que de repente a polícia não iria ajudar. E se eles a devolvessem para os pais? Do jeito que a Califórnia é, tudo é possível. Isso realmente poderia ter acontecido. Só que nós precisamos entender uma coisa. A coragem, ela muitas vezes vai aparecer nesses momentos extremos. E a coragem é fruto de uma decisão. Decisão de tomar iniciativa em alguma coisa que você precisa começar. Decisão de encerrar um ponto da sua vida que você deveria simplesmente abrir mão. Decisão de falar o que é preciso em alguns momentos. Tem momentos que você precisa decidir e agir, embarcar no desconhecido, no escuro, na madrugada e encarar o que vai aparecer na sua frente. A gente não tem como prever as circunstâncias da vida. Nós temos planos, metas, sonhos, mas as coisas não acontecem como planejado. E algumas situações são como um cativeiro emocional, físico e muitas vezes íntimo. Às vezes você está esperando um salvador. Às vezes você está esperando alguém vir ao seu encontro para socorrê-lo. Quem virá me resgatar dessa masmorra? Quem será o meu super-herói? Tem pessoas que são salvas por outros? Tem. Existem heróis? Existem. Mas muitas vezes o herói que você precisa é você mesmo. Se você estava esperando uma resposta, uma confirmação, se até o dia de hoje você aguardava alguém em cima de um cavalo branco, eu quero te dizer, meu amigo, que você precisa tomar uma decisão e lutar por si mesmo. Às vezes você se prendeu numa história linda que você ouviu de alguém que foi salvo por fulano, por Beltrano, que algo extraordinário aconteceu e a pessoa viu toda a sua vida sendo transformada do dia pra noite e você, não, meu dia vai chegar, vai ser assim, vai ser desse jeito. Deixa eu te falar, a tua história não é igual à minha, não é igual à história do Beltrano, do fulano, do ciclano. Nem tudo vai acontecer do mesmo jeito para todo mundo. Hoje em dia as pessoas estão sendo condicionadas a ficar dependentes do governo, dos ativistas, dos heróis invisíveis que nunca vão chegar para salvá-los. As pessoas estão imobilizadas no meio das circunstâncias e elas estão presas no meio de uma série de narrativas que não facilitam, que não impulsionam e que nem orientam. Os teus pais podem ser muito importantes para definir quem você é, quem você vai se tornar, como você vai se comportar. Independente se você teve um péssimo pai, uma péssima mãe, independente se você teve excelentes exemplos, a forma como você foi afetado positivamente ou negativamente não vai definir tudo na sua vida. Vai chegar em um momento da sua estrada, ou talvez já chegou nesse momento e você está nesse momento agora, em que você terá que fazer uma escolha por si mesmo. Mas eu estou esperando alguém na minha vida para mudar toda a minha história. Deixa eu te falar. Nem sempre isso vai acontecer. A espera é embasada na paciência e na esperança do que pode acontecer de bom amanhã. Mas enquanto o amanhã não chega, eu preciso continuar andando. De repente você parou em um lugar
em um ponto da sua jornada onde você analisou por si mesmo que você deveria ficar esperando não sei o que, mas você acha que tem que continuar ali. E já se passaram muitos e muitos anos e você permanece nessa espera. Porém, se eu deposito toda a minha esperança em algo, em alguém, em um único movimento que é fruto da minha imaginação ou da minha fantasia, então na verdade eu preciso me dar conta que eu não estou esperando, mas eu estou preso em um mesmo lugar. Um lugar onde eu estou acomodado em cima da dor, do sofrimento e da angústia. Porque não se engane, as pessoas podem sim se acomodar em todos esses fatores. E a principal luta que temos hoje é enxergar as coisas como elas realmente são e não como as pessoas dizem que é. Porque é muito mais fácil você acreditar no que alguém está te dizendo do que você ir conferir com seus próprios olhos. Porque conferir dá trabalho, porque pesquisar dá trabalho, porque ir atrás gasta tempo e gera esforço. E tem muitas pessoas que não querem, não vou mexer com isso não, deixa para outro fazer. Só que quanto mais você deixa de fazer o que você precisa fazer, mais refém de si mesmo você estará. Tome uma atitude e saia do seu lugar. Tome uma atitude e saia da sua posição. É hora de sair do meio da multidão. É hora de sair do lado de fora. É hora de deixar de acompanhar as coisas pela janela, pelo vidro. Se você quer mudar a sua vida, a hora é agora. Se você precisa de uma resposta, essa é a resposta que eu tenho para te dar hoje. Faça o que você tem que fazer. Se o que você precisa fazer é saltar a janela de madrugada e chamar a polícia, então é hora de fazer isso agora. Faça como a Jordan fez. Porque ela começou um plano achando que de repente seguidores poderiam ajudá-la, mas no momento a chave virou e ela viu o que nunca tinha visto, que a ação precisaria ser executada por ela e não por um desconhecido. Ela tinha apenas 17 anos e 1000 motivos para impedi-la de fazer o que ela fez aquele dia. Talvez você tenha bem menos motivos do que ela, ou você tenha mais, eu não sei. Mas o que eu sei é que tudo é possível e nada é impossível. Espero que você tenha gostado desse vídeo, esse especial event. A gente nunca sabe quando vai produzir um, mas eu fico feliz por finalmente ter realizado esse caso. Faz muito tempo mesmo que eu queria produzir esse especial para vocês e finalmente o dia chegou. Eu gostaria de pedir que vocês compartilhassem, passa para um amigo, dá um like e comenta aqui embaixo, porque isso vai me ajudar. O YouTube vai entender que esse vídeo é bom, que esse vídeo é legal e vai passar esse conteúdo para frente. E se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho lá pelo meu site. Esse livro conta uma história de um rapaz que se vê preso em uma série de maldições hereditárias enquanto ele descobre que tem um serial killer morando dentro da sua casa. O livro aborda as questões geracionais, aquilo que você herda, aquilo que você passa para frente. O suspense é incrível e é escrito em formato roteiro, diferente de tudo que você já viu. Você ganha o livro autografado se você quiser, com marcadores, com um pôster exclusivo e fazemos entrega para qualquer lugar do Brasil e para o mundo inteiro. Me siga no Instagram, Gustavo N Psicanalista. Entre para o meu canal no Telegram se você quiser fazer parte das pessoas que são privilegiadas com informações antecipadas. Também tem o meu canal de cortes, passa por lá, tem muitas análises legais que você possa querer rever. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!